Bom dia, terceiro ano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conservação do solo. Está no livro de vocês, livro 2, né? Fechando o conteúdo do livro 2. Começa na página 200, mas mesmo assim eu aconselho vocês a assistirem primeiro ao vídeo, depois realizar a leitura. Porque nem toda a parte do texto, né, da informação, vai estar aqui no vídeo. Combinado? Eu abri com essa imagem aqui, ó. O futuro de gerações depende do cuidado de hoje, né? Tem uma imagem e tem uma mensagem ali, que é uma campanha do Dia da Conservação do Solo, que dia 15 de abril, né? Um mês atrás, comemorou-se Dia Nacional da Conservação do Solo, certo? Aqui vem. Conservação do solo. É do solo que retiramos grande parte dos nossos alimentos, é onde construímos nossas casas. Para dar bons alimentos, o solo precisa ser fértil, pois sem nutrientes, o solo produz plantas fracas ou não produz. Então, aqui está dizendo a importância, né, desse solo, não só para uma questão que seja de onde a gente retira parte dos alimentos, mas também onde nós construímos nossas casas, né? Habitamos o solo, certo? E outra coisa, quando ele diz aqui, ó, que o solo sem nutrientes produz plantas fracas ou não produz, muitas vezes, se você plantar, né, colocar uma sementinha na terra, aquele solo não tiver nutrientes, a sementinha pode até germinar, desenvolver e nascer uma plantinha, desenvolver uma plantinha. Mas essa planta ela não vai produzir o que você deseja, por exemplo, dar frutos, né, se for o caso. Vai simplesmente ficar aquela planta ali sem produzir. E não é essa a intenção, né? A intenção é que o solo produza por completo, certo? Para manter o solo saudável, é possível adotar certos cuidados. Vamos conhecer alguns? Então, precisa ter cuidados com o solo. Neste conteúdo, se vocês observarem no livro de vocês, tem muitas imagens, são imagens e legendas, né? Não tem textos longos, não. Então, vamos analisando essas imagens e falando um pouquinho, discutindo um pouquinho sobre isso, sobre cada cuidado, né? Na letra A, tem ali, né, um senhor colhendo laranjas. E diz o seguinte: a colheita de frutas, verduras e legumes em plantações exige certos cuidados com o solo. Para ser produtivo, o solo deve ter, em quantidade satisfatória, água, ar, matéria orgânica e nutrientes minerais. Se um desses componentes estiver em quantidade insatisfatória ou em excesso, o solo tende a ser improdutivo. Então, vai variar o tipo de planta que você vai colocar no solo, para ver o que ele precisa da medida ideal, nem tanto e nem tão pouco, né? E a plantação da colheita ali, gente, porque muitos processos de colheita danificam o solo. Tem pessoas que às vezes queimam restos de resíduos de colheita. Aí vai variar muito do tipo de colheita, do que você está colhendo, do tipo de solo que você tem, qual é o processo que você está utilizando, né? Aí é direcionada para cada área mesmo. A imagem na letra B é adubação. A adubação é a prática de enriquecer o solo com nutrientes. Então, quando o solo está empobrecido de nutrientes, requer o quê? Uma adição de nutrientes. Então, coloca essa mistura, né, que fosse... Está dando alimento para o solo, digamos assim. É a forma de alimentar o solo, ele precisa se nutrir. Então, entra a adubação. A irrigação. Essa técnica aqui, quando o solo é muito seco, né? Muito seco, que atrapalha o desenvolvimento das plantas, tem essa técnica que é de irrigar. Significa adicionar água neste solo. É uma técnica que é muito criticada devido ao desperdício, né, de água. Em muitos lugares diz que ela não é muito bem feita e que com isso gasta-se muita água. Também é uma questão de se analisar quem está fazendo, como está fazendo, qual é o processo adequado, né? Mas isso aqui é para trazer mais umidade para o solo. O solo muito seco, sem água suficiente, é adicionada esta água, tá? Para regar as plantinhas e deixar esse solo mais úmido.
Olha esse aqui. Esse aqui é muito interessante, ó. O arejamento também, esse aqui é a parte de arejamento do solo, né? Que ele precisa, porque o solo precisa de quê? Desse espaçamento onde pode circular ar, água nele, né? Então, ele vai consistir em quê? De revirar essa terra, vai remexer essa terra, que vai ser esse arejamento, né? Afofar essa terra com esse processo de arar o solo. Quando remexe esse solo aqui, gente, mistura os nutrientes, dá aquela afofada na terra, né? Permitindo a circulação de ar, permitindo a circulação de seres vivos também que estejam nesse lugar, certo? Isso faz com que o solo fique mais fofo e com bastante ar, o que contribui para o bom desenvolvimento das plantas e para a sobrevivência dos seres que vivem na Terra. Então, pequenos seres, né? Infelizmente, vocês não tiveram oportunidade da gente mexer nos canteiros da escola, que é justamente isso, se afofar a terra, se colocar a sementinha, observar a quantidade de seres vivos pequenininhos que vivem ali debaixo do solo, né, misturado ali nesse solo. Então, esses processos que são muito interessantes. Só que aqui fala uma escala grande, né? Quando a gente fala assim da horta da escola, é um pedacinho só para a gente ter uma experiência, para a gente vivenciar isso, observar como tudo isso acontece. Aqui já é em grande escala. Olha aqui, esta imagem, ela não mostra proteção nenhuma do solo, cuidado nenhum. Aqui está mostrando o problema. Primeiro o problema, depois vai apontar algumas soluções para esse tipo de problema. Aqui é a erosão. O que é isso, gente? A erosão é o desgaste do solo, né? Observem só que algumas partes têm os buracos no chão. Esses buracos, eles são causados devido ao quê? A parte desse solo que foi levada por ação do vento, da água, né? Então, retira esse solo e fica assim, está totalmente desprotegido, está indo embora. Observem que tem parte ali que a camada de nutrientes, a camada orgânica já foi totalmente embora, onde tem esses buracos. Aqui vem assim, ó, para evitar a erosão, algumas práticas devem ser adotadas. Veja algumas. Ali é o problema, ali não tem proteção. Está mostrando algumas coisas, como recuperar esse solo e evitar que cause a erosão. Conservar a cobertura vegetal do solo, já foi mencionado na aula anterior sobre isso, né? Reflorestar, imagina essa área toda devastada, né, sem vegetação, se pudesse plantar, seria bom que com o passar do tempo esse solo ia se recuperando. Fazer o plantio em curva de nível, em terrenos inclinados, vai ver a foto mostrando depois. Usar técnicas agrícolas menos agressivas, como evitar o uso de pesticidas. Fazer o planejamento, ter construções. Esse uso de pesticidas, gente, são produtos usados para matar alguns seres indesejados, né? Bichinhos que comem as plantas. Imagine que você tem uma plantação de tomates, né? E de repente começa a ter um monte de lagartinhas comendo esta planta. Então é aplicado um produto para matar esses animais, tá? Nocivos às plantas, mas não é o ideal, é errado, não é correto. Mas nas grandes escalas eles acabam usando, né? Para proteger a produção, produzir em grande quantidade. Aqui, ó. A primeira imagem mostra a parte de reflorestamento. Foi citado anteriormente, seria isso, né? Reflorestar, plantar. Aquela área devastada, ganhar mudas e ter uma plantação. Nesse caso aqui é a plantação de eucalipto, né? Que ele é muito utilizado para retirada de madeira, retirada de celulose, né? Para fábrica de papel. Então é uma vegetação muito usada. E é fácil também, não tem muitos critérios para esse tipo de cultivo, não. Na segunda imagem, da letra A aqui, ele tem as curvas de nível, impede que a água da chuva escorra rapidamente, diminuindo o risco da erosão. O que é curva de nível? Observem só que essas plantas, elas são feitas em fileirinhas, tá? Fileirinhas. Só que ela não é toda alinhadinha. Por quê? Isso aqui é para as plantas ficarem meio intercaladas e impedir que a água desça com tanta velocidade. Porque se a água desce nesse terreno inclinado com muita velocidade, né? Essa água desce aqui numa direção só, com muita velocidade, ela vai levando as partes do solo. E pode causar neste terreno erosão.
Como assim ela tem curva de nível, ela é plantada dessa forma, a água vai descendo meio que fazendo um zigue-zague, tá? Isso ela diminui a velocidade, desce com menos velocidade e arrastando menos quantidade de solo. Esta imagem aqui não é uma imagem difícil de encontrar na nossa cidade, né? Que são as construções desordenadas. O que é isso? Construções feitas num lugar que não é para ser realizada. Então, isso prejudica tanto as pessoas que moram ali, como o meio ambiente, né? Como esse ambiente que é invadido para morar. Isso não é um ambiente reservado para moradia. Mas as pessoas, por baixo poder aquisitivo, falta de dinheiro, né? Não tem como morar em outros lugares, acabam invadindo esses terrenos e construindo neles. O que causa grandes problemas, como já vimos até em algumas aulas, né? A questão do deslizamento, empobrecimento desse solo. Então, esse seria uma área que teria que ser preservada. Mas, infelizmente, em muitas áreas elas são invadidas e as pessoas começam a construir, que traz muitos problemas urbanos, né? E ambiental. Põe a vida das próprias pessoas que moram aqui em questão de risco, sem contar a questão do meio ambiente. Nesta aqui, vem falando justamente do que a gente colocou anteriormente, né? É o uso do agrotóxico, né? Substância utilizada para controlar plantas e animais indesejados nas plantações. Deve ser substituído sempre que possível por técnicas ecológicas. O que seria isso, gente? Seria aquele pesticida que a gente colocou lá, né? Esses agrotóxicos, que eles são feitos para matar, às vezes, animais, ou um tipo de planta que nasce no meio das outras. Uma plantinha que pode atrasar o desenvolvimento das outras, eles colocam um produto para tentar não deixar aquela planta indesejada desenvolver no meio das outras. E que traz grandes problemas. Vejam que isso aqui é uma produção de grande escala, né? É uma produção para abastecer os mercados, é o que a gente recebe, aquelas plantas, aquelas, de repente, frutas, né, lindas, maravilhosas, mas ali tem vários produtos adicionados, o que não deveria, mas visando a grande produção, a grande quantidade da produção, eles utilizam algumas técnicas que não deveriam, que traz problema para o solo também, além da saúde de quem aplica, da saúde de quem consome. Isso deveria ser trocado por técnicas ecológicas, seria retirada de repente, de outra forma, desses bichinhos, se for o caso. A retirada, se for plantinha, retirar mesmo as plantinhas, em vez de pegar e aplicar um agrotóxico. O que acontece? Só que em grande escala, isso se tornaria um trabalho gerando grandes gastos, né? Porque precisaria de uma mão de obra mais específica, pessoas com uma certa delicadeza para fazer, o número de pessoas. Então, aqui com máquina você vai tudo mais prático, né? Resolve esse problema mais prático. E sem contar a extensão, né, gente? A extensão ela é imensa. E isso acarreta esses recursos, né? Esses recursos que as pessoas buscam e que não seria o ideal. Certo? E, por fim, vocês irão realizar o exercício que tem no livro, pouquíssimo. Vou postar para vocês o gabarito. Tudo bem? Beijo, até a próxima aula.